Fazer parte da linha de frente em um momento como este não é fácil, e a classe odontológica tem vencido todas as etapas. Os dentistas seguem o que há de mais atual no cuidado com o seu sorriso, e adaptações nos procedimentos foram necessárias. Valorize o seu cirurgião dentista. Ele está preparado para atendê-lo com segurança. Nós, da Associação Odontológica de Ribeirão Preto, estamos ao lado de cada profissional dente. Visite o seu dentista. A saúde começa pela... Está ao vivo. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa Smart Class da ORP. Espero que estejam todos bem. Quero fazer um convite a vocês. Todas as terças-feiras nós teremos esse mesmo evento com diferentes professores da ORP, muitas vezes com convidados. Então, não percam a oportunidade de estar sempre em dia com conhecimento, com dicas e com as evoluções da odontologia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Hamilton Pedrazzi, sou professor da ORP já há 16, 17 anos. Tenho cursos de atualização lá, um curso que nós vamos divulgar logo no finalzinho para agosto, que ainda existem algumas vagas. Então, quem quiser aprender um pouco mais sobre a parte de odontologia estética, resinas compostas, laminados cerâmicos, planejamento, vem estudar conosco. Infelizmente, nós tivemos uma notícia muito triste hoje, né, com o aumento de casos de pessoas afetadas pelo coronavírus. Nós teremos, a partir de amanhã, praticamente um lockdown. Então, estejam em casa, cuidem-se, cuidem dos seus, que é muito importante. Nós estamos, talvez, na parte mais difícil de todo esse processo, e esse processo, segundo a prefeitura, vai até domingo. Eu, infelizmente, acredito que vai demorar um pouco mais. Acredito que, além de domingo, mais uma semana, a gente ainda esteja praticamente com tudo fechado. Bem, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar um pouco de conhecimento, de odontologia, daquilo que a gente gosta, daquilo que vocês se propuseram a assistir. Diria para vocês que talvez o primeiro tratamento que a gente faz, o tratamento que a gente pode considerar em odontologia restauradora e estética, tratamento que pode realmente ser reversível, é o clareamento dental. Não existe outro tratamento estético que seja reversível. O clareamento dental, ele não causa desgaste da estrutura. Existem alguns componentes que podem alterar a topografia superficial do dente, mas isso com o tempo acaba retornando. Mas diferente de, por exemplo, restaurações com resina composta, que eu já vi muitos colegas dizendo que é um tratamento não invasivo, isso não é verdade. Tratamento com resina composta é sim invasivo. Mesmo que você não faça um preparo no dente, quando você condiciona o dente com ácido fosfórico e passa um sistema adesivo, esse dente nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Então, a resina composta não pode ser considerada um tratamento não invasivo. O clareamento dental, desde que seguidos seus protocolos de maneira correta, a indicação correta, ele vai ser reversível com o tempo. Algumas horas depois do clareamento dental, o dente volta a se remineralizar e volta à sua estrutura normal, agora um pouco mais claro. Mas quem de vocês nunca ouviu falar de certos assuntos com relação ao clareamento dental e não tem certeza realmente se isso é verdade, se é mentira? Muitos pacientes me perguntam sobre alguns assuntos relacionados ao clareamento dental.
alunos, colegas, profissionais também me perguntam, e eu trouxe alguns tópicos aqui para vocês, para a gente discutir se são mitos ou se é realidade realmente. Eh, Quais seriam esses tópicos que a gente vai abordar então? Clareamento a laser. Será que existe clareamento a laser? Eu tenho certeza que vocês já ouviram muito falar nisso. Alguns colegas acreditam que existe clareamento a laser, infelizmente, porque viram formadores de opinião dizendo que usam laser para clareamento, então a gente vai abordar esse assunto. Cremes dentais clareadores. Quem nunca teve um cliente que apareceu no consultório e fala: "Ah, doutor, eu vou usar aquele creme dental para clareamento lá, eu não vou gastar dinheiro com clareamento aqui com o senhor não". Então tem aquele creme dental que o artista apareceu e usou esse creme dental e ficou super clarinho os dentes. Será que isso é verdade mesmo? Será que um creme dental pode, trazer um clareamento, para o dente? Mulheres grávidas podem fazer clareamento dental? Será que existe risco? Será que é interessante fazer clareamento dental em mulheres grávidas? Idade mínima. A partir de quantos anos pode-se fazer clareamento dental? Pacientes jovens podem fazer. Pacientes que vão fazer aquele, acho que nem existe mais, um baile de debutante ou fazer uma festa de aniversário e quer ter os dentes clarinhos, será que tem idade para fazer clareamento dental? Pacientes fumantes podem clarear os dentes? Existe indicação, contraindicação para clareamento nesses pacientes que têm tabagismo? Outra pergunta recorrente: clareamento dental enfraquece os dentes? Quem já ouviu falar de um paciente que foi clarear o dente e depois foi comer um pão Pullman e o dente quebrou e o paciente falou que foi porque foi clareado o dente? A gente às vezes pergunta, né? Será que esse pão Pullman estava no congelador? Porque vai ser duro assim esse pão Pullman, hein? Dieta. Há muito tempo atrás, nós prescrevíamos uma dieta para o cliente, uma dieta que a gente chama de dieta branca, para que o clareamento tivesse melhor resultado. Será que isso ainda existe ou não? Só fazendo um parênteses, eu faço clareamento de consultório já há 17 anos. Talvez eu tenha sido um dos primeiros dentistas de Ribeirão Preto a fazer clareamento em consultório. Então, eu tenho uma experiência muito grande com relação a isso, mas confesso que no início nós passávamos uma dieta mais restritiva para o paciente. Será que isso atualmente ainda é verdadeiro? Restaurações em resina composta. Eu posso fazer restaurações em resina composta no mesmo dia que eu faço o clareamento? Eu preciso esperar algum tempo? Quanto tempo que eu preciso esperar para fazer uma restauração em resina composta ou qualquer procedimento adesivo? E nós encerramos com a pergunta: o que é melhor, clareamento caseiro ou clareamento de consultório? Então vamos lá, vamos seguindo com cada um desses itens. O tal do laser. Existe clareamento a laser? Então, vou contar um pouquinho de história para vocês. Isso surgiu, acredito que lá pelo final da início da década de 90, clareamento no consultório com peróxido de hidrogênio ativado com laser de argônio, porque acreditava-se que o laser ativava, fazia uma vibração nas moléculas e essa vibração potencializava o clareamento. O grande problema é que o laser de argônio causa um aquecimento muito grande do dente, isso levava a muita sensibilidade dental. A partir daí, tentou-se a mudança do laser de argônio por aparelhos fotopolimerizadores. Então, começou-se a fazer clareamento com luz halógena, mas mesmo a luz halógena causava aquecimento dental, sensibilidade pós-operatória. E aí foi então que a luz halógena foi substituída pelo LED. Então, o que nós vemos aqui, ó, é um LED, não é um laser. Se vocês olharem entre os LEDs aqui,
existem pequenos pontinhos. Esses pequenos pontinhos são lasers infravermelhos, que, segundo o fabricante desse aparelho, vão atuar diminuindo a sensibilidade do dente, causando um efeito anti-inflamatório. Infelizmente, isso não acontece. Primeiro, porque o laser ele vai chegar no dente não em 90 graus com a superfície dental. Para ele pegar todos os dentes da arcada, ele vai abrir um leque. Cada um desses 3 lasers infravermelhos que tem junto com esse equipamento LED laser, ele vai abrir mais ou menos em 45 graus para abranger todos os dentes. Então, a potência desse laser infravermelho não é suficiente para penetrar na estrutura dental e causar uma dessensibilização do dente, diminuindo a sensibilidade dental ao clareamento. Mas não vamos nem falar sobre isso. Vamos falar realmente sobre a efetividade desses aparelhos de luz no clareamento dental. A gente sabe, e isso a física nos mostra, que a luz catalisa muitas reações. Isso acontece mesmo, tá? Mas será que a luz que nós utilizamos é capaz de não só catalisar, como potencializar o clareamento dental? E depois desse LED azul que a gente usa, que é praticamente o mesmo LED que a gente usa para fotopolimerizar resinas, surgiu agora, recentemente, o LED violeta, com a promessa de clarear dentes sem a necessidade do peróxido de hidrogênio. Então, aqui um trabalho feito e publicado no Journal of Dentistry, onde fez-se um trabalho de meta-análise, ou seja, uma revisão sistemática da literatura, em que concluiu-se que não existe variação nenhuma, o LED não foi, o clareamento dental não foi influenciado pelo uso da luz. Então, nenhuma eficácia ou até risco de sensibilidade dental no clareamento dental foi influenciado pelo uso da luz. É claro que a gente precisa pensar na concentração do peróxido de hidrogênio. Então, são vários trabalhos, em trabalhos que foram utilizados peróxido de hidrogênio a 35%, a 20%, mas a conclusão foi que a luz não influenciou na melhora do clareamento, mas também não trouxe uma sensibilidade dental que fosse passível de registro. Um outro trabalho aqui da Clinical Oral Investigation, nossa, estou comendo aqui a língua para falar inglês. Clinical Oral Investigation. Então, um trabalho de revisão sistemática também, e que ele fala assim, apesar de, por muito tempo, os profissionais utilizarem o clareamento a laser, que no nosso caso é o clareamento com o auxílio da luz LED para o marketing, este estudo não confirmou que a ativação por luz no consultório pode aumentar a eficácia do clareamento. O Edson, essa marquinha da ORP aqui, essa janelinha, está atrapalhando a visão do slide ou não? Bom, de qualquer forma, eu coloquei ela para cima ali. Tá bom, então. Então, vamos seguindo, gente. Vamos ver mais um... Opa! Aí. Mais um trabalho da Operative Dentistry, o uso de luz no clareamento dental do consultório não é imperativo para aumentar os resultados clínicos estéticos. Então, um trabalho de uma revista conceituadíssima, que é a Operative Dentistry. Então, uma revisão sistemática também, então são vários trabalhos que foram vistos. Então, a literatura é categórica em dizer para nós não precisamos de luz para fazer clareamento dental. Ponto. Se eu utilizar a luz como uma propaganda, como um apoio de marketing, nós não devemos falar que é laser, porque é LED que nós estamos utilizando, tá ok? Mas,
Seja sincero com o seu cliente. Ele não pode ser enganado. A luz não vai melhorar a qualidade do clareamento dental. Ela pode até acelerar o processo. Você vai clarear em menos tempo. Quão menos tempo? Então, uma sessão, uma aplicação de 15 minutos, de repente eu posso conseguir o mesmo resultado colocando o LED em 13 minutos. Será que compensa o investimento num aparelho assim? Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu chamei uma empresa no nosso curso com esse LED violeta, com a ideia de que ele clarearia os dentes sem a necessidade da utilização do peróxido de hidrogênio. O que que eu fiz? Chamei uma aluna que queria clarear os dentes, colocamos o afastador labial nessa aluna, medimos a cor logo em seguida e falei, agora você vai ficar com a boca aberta durante 20 minutos. Acreditem, o dente dela clareou um tom nesses 20 minutos sem a gente fazer nada. Poxa, será que foi a luz do ambiente que clareou o dente? É claro que não. Existe uma desidratação dental que dá uma falsa sensação de clareamento. Então, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: se você tirar uma foto com a escala de cores para medir a tonalidade do dente do paciente, e logo depois do seu clareamento dental você tirar outra foto, essa segunda foto não está sendo realística, porque você está tirando foto de um dente que foi desmineralizado, desidratado, me desculpe, desidratado. Então, você só pode fazer uma foto comparativa 24 horas depois, quando o dente está realmente reidratado. Aí você pode ter um parâmetro para comparar antes do clareamento e depois do clareamento. Tá ok? Vamos seguindo. Essa luz pode causar danos aos tecidos pulpares? Eu fui buscar na literatura e olha que interessante. O International Endodontic Journal, num trabalho que eles fizeram, e é claro que é um trabalho só que eu estou mostrando para vocês aqui, eles dizem que o gel, com uso ou sem da luz halógena, não causou danos ao tecido pulpar de dentes premolares. Então, assim, a luz não vai causar dano. Se ela causasse dano, nós não poderíamos fotopolimerizar as resinas compostas, principalmente com esses LEDs de alta potência, que chegam a 1.500, alguns até, em alguns modos, a 3.500 miliwatts de potência. Tá ok? Então, nós não causamos dano quando nós utilizamos a luz, é claro que por um tempo determinado. Mas também não causamos, não trazemos melhoria nenhuma no clareamento que justifique o investimento e, principalmente, não ser honesto com o paciente dizendo que nós estamos clareando com laser. Mais uma questão: cremes dentais clareadores. Será que existe algum creme dental que realmente clareia os dentes? Então, tem esse artigo aqui, se alguém quiser, depois eu mando para vocês. Né? Olha só, creme dental à base de carvão ativado. Eu vou mostrar um artigo para vocês daqui a pouco falando sobre isso. Quando saiu esse creme dental aqui nas mídias sociais, eu vi inúmeros profissionais, formadores de opinião e professores falando muito contrário desse creme dental para, entre aspas, clareamento. E com razão. Concordo totalmente. É um embuste, uma enganação. A única coisa que me deixou bastante chateado foi quando uma empresa muito famosa da odontologia lançou um creme dental também à base de carvão ativado para clareamento, ninguém se manifestou. Interessante, né? Quando a empresa é boazinha com a gente não fala mal. Quando a gente não conhece a empresa, não é boazinha com a gente, então vamos falar que o material não presta. Eu acho que não é bem assim que deve funcionar as coisas, não. Então, esse creme dental aí, à base de carvão ativado, ele é muito abrasivo, e existem alguns trabalhos até que muitas vezes o paciente acaba impactando bem no sulco gengival, causando até problemas periodontais. Então, isso na verdade, um risco para a saúde do paciente. Então, tem um trabalho aqui no Journal Application Oral Science, que fala
de alguns cremes dentais, no caso aqui o Colgate Luminous White, Oral-B 3D White e Colgate, e eles fizeram um trabalho para saber se esses cremes dentais conseguiriam manter a estabilidade de cor e brilho em pacientes fumantes. E o resultado, em fumantes, assim, agressivos. E o resultado foi que a sugestão é que a terapia com o uso dessas pastas clareadoras não são totalmente eficientes quando usados em pacientes que fumam muito. Ou seja, o creme dental ele entraria aí como um coadjuvante no tratamento, mas em pacientes que fumam muito, eles não causam a manutenção do brilho e da cor do clareamento, tá ok? Lembrando sempre que esses cremes dentais são muito abrasivos e causam riscos na superfície do dente, riscos esses que vão ajudar no acúmulo de placa bacteriana e no escurecimento dental em um curto prazo de tempo. Aqui um trabalho falando do creme dental à base de carvão ativado, né? Então, eles tiveram resultado que esses dentifrícios podem ter muito problema de riscos severos ao dente e problemas também de causar isso que eu disse para vocês, que é um acúmulo desse material dentro do sulco e até problemas periodontais, tá ok? Então, não existe nenhum trabalho na literatura que comprova a eficiência desses cremes dentais, sejam à base de carvão ativado ou não, para clareamento dental. Mais um assunto. Mulheres grávidas, elas podem fazer clareamento dental? Eu, particularmente, não achei na literatura algum estudo que impedisse o clareamento dental em mulheres grávidas. Por outro lado, totalmente eletivo. Não há necessidade de fazer clareamento dental em uma mulher grávida. A mulher grávida, muitas vezes, algumas mulheres grávidas acabam perdendo o dente porque diminui a qualidade da higienização, porque acabam ficando incomodados com o peso da criança. Tem mulheres, antigamente as mulheres diziam, muito antigamente, não é nem da minha época, para falar a verdade, elas diziam que para cada filho tido, um dente perdido. E aí muitas justificam que a boca modifica, realmente existe uma modificação hormonal muito grande, a saliva muda muito, mas no momento em que a mulher está grávida, ela deve ter uma atenção maior com a higienização bucal, o que infelizmente muitas vezes acontece o contrário. Algumas mulheres acabam ficando um pouco desleixadas com relação à higienização e por isso acabam tendo problema de gengivite e outros mais. Então, volto a dizer, não achei na literatura nada que impedisse o clareamento dental, mas eu nunca fiz no meu consultório clareamento dental em mulher grávida e não faria. Eu evito fazer, convenço ela a esperar um pouco mais para fazer o clareamento após o nascimento da criança. Outro ponto, idade mínima. Existe uma idade mínima para o clareamento dental? A literatura é um pouco controversa do momento que se pode fazer clareamento dental. Eu tenho como conduta no meu consultório evitar fazer clareamento dental em adultos com menos de 18 anos. Na verdade, adolescentes, né? Pessoas com menos de 18 anos. Em 18 anos fazendo clareamento, eu fiz clareamento apenas em uma menina de 16 anos de idade, com consentimento informado por escrito da mãe, que poderíamos ter sensibilidade. Eu fiz um clareamento em consultório com peróxido de carbamida a 37%, que acaba sendo um peróxido de hidrogênio a 10% mais ou menos. Então, é um clareador bem fraquinho, é praticamente um clareador caseiro, que eu mantive na boca da paciente por 50 minutos, de 50 minutos a 1 hora. Ela não teve sensibilidade durante o clareamento dental, fazíamos o clareamento uma vez por semana e conseguimos clarear 2 tons
do dente dela, que foi o suficiente para ela ficar feliz, mas foi um caso único. Eu evito fazer o clareamento em pacientes muito jovens. Por quê? Nós temos uma polpa muito volumosa, um esmalte não totalmente maduro ainda, e a possibilidade de sensibilidade pós-operatória, pós-clareamento, é muito grande. Tá ok? Vamos seguindo um pouquinho mais. Pacientes fumantes podem fazer clareamento? Podem, claro que podem, devem, né? Só não pode fumar durante o clareamento. Tá? Tem paciente que ele usa a plaquinha para clareamento e fuma. Então, o paciente, ele deveria, durante o período de clareamento, diminuir a frequência do fumo, se possível, claro. Por quê? O grande problema é que muitas vezes a gente clareia o dente, logo após o clareamento dental a gente tem uma alteração na topografia superficial do dente, uma microdureza um pouquinho diminuída que vai voltar ao normal e uma facilidade de penetração de pigmentos, principalmente nesse caso, pigmentos com uma temperatura muito grande. Não existe uma comprovação que o paciente fumando vai escurecer o dente logo a seguir, mas eu tenho como conduta também pedir para o paciente diminuir a quantidade de cigarros por dia durante o clareamento. É claro que esse paciente vai voltar a fumar e é um paciente que vai voltar mais cedo para fazer novamente um clareamento ou um retoque nesse clareamento. Outra dúvida, enfraquece os dentes? Quem nunca ouviu o paciente falar que clareamento dental enfraquece os dentes? O que a literatura nos mostra é o que eu disse há pouco. Quando a gente faz o clareamento, principalmente com peróxido de hidrogênio, clareamento de consultório, peróxido de hidrogênio a 35%, 35%, 40%, alguns géis chegam a 40%, nós temos uma diminuição da microdureza superficial. Mas isso não é suficiente para enfraquecer os dentes. Isso, com o tempo, vai haver uma remineralização dental, uma reidratação dos dentes, e eles voltam ao normal mais ou menos 48 horas depois disso. O que acontece muitas vezes é que o paciente vai fazer clareamento dental em um dente despolpado, um dente que já tem muitas restaurações, um dente enfraquecido, e durante o clareamento dental, durante as sessões de clareamento dental, esse paciente fica sem a restauração definitiva. Então, esse dente fica sem suporte, ele fica enfraquecido durante o clareamento dental. Mas depois que nós restauramos o dente, ele volta a ser como ele era antes, com a mesma rigidez estrutural de antes, ou grande ou pequena. Mas nesse intervalo, nesse ínterim, que ele está com uma restauração provisória, o dente está enfraquecido. Não pelo clareamento dental, mas porque ele não está com uma restauração definitiva ainda. Mais um ponto, dieta. Então, como eu disse a vocês, há 10 anos atrás, talvez até um pouco menos, eu dava um papel, né, com uma dieta restritiva para o paciente. Dentro dessa dieta restritiva, nós pedíamos para que ele não não consumisse vinho, não consumisse chá, não consumisse molho de tomate, e etc, etc, etc. Bem, eis que a literatura veio para mostrar para nós que não há necessidade. Então, olha só, dieta branca é necessária durante o tratamento dental, durante o clareamento dental, me desculpe. Então, esse trabalho mostra que não existe diferença para pacientes com restrição, com uma dieta branca e com uma dieta convencional. É claro que existe, sim, pacientes que usam uma grande quantidade, tomam muito café e chá, nesses pacientes, sim, pode haver alguma interferência. Mas, de uma maneira geral, o paciente não está proibido de tomar café ou chá. Pergunta para o paciente, você toma café? Tomo. Quanto? 1 xícara por dia. Pode continuar tomando seu café. Agora, tem pacientes que a gente pergunta, você toma café? Uns 5 litros por dia. Começa a ser um problema, né? Então, a gente pede para diminuir um pouco a quantidade de café. Mas, talvez, o grande problema na dieta do paciente não está relacionado com
a diminuição ou alteração do clareamento, e sim com a sensibilidade durante o clareamento dental. Então, eu peço para que os meus clientes que estão sob clareamento dental, que eles não façam uso de bebidas ou alimentos cítricos ou muito ácidos. Então, diminui a quantidade de refrigerante, suco de limão, limonada, para evitar realmente que esse dente que está sendo clareado, que já tem uma certa sensibilidade, uma pequena alteração pulpar, devido ao peróxido de hidrogênio, que ele não vire realmente um desconforto com o uso de substâncias ácidas. Então, eu peço realmente para o paciente evitar alguns alimentos ácidos. Mais um ponto, restaurações em resina composta. Será que eu posso fazer restauração em resina composta no mesmo dia que eu termino o clareamento dental? Será que isso é verdade? Será que eu tenho que aguardar um pouquinho? Então, alguns trabalhos para vocês aqui, né? Um trabalho da Korean Journal Orthodontics, que eles fizeram um trabalho com colagem de bractes após clareamento dental, e eles afirmam que a resistência adesiva ao cisalhamento diminuiu bastante logo após o término do clareamento, mas que retornou aos valores normais depois de 3 semanas de terminado o clareamento dental. O que a literatura nos mostra, e tem mais alguns trabalhos aqui, um trabalho da Operative Dentistry, no selamento marginal de restaurações, logo após o clareamento com peróxido de hidrogênio, um outro trabalho também da Operative Dentistry, um da Journal Endodontics. A literatura nos diz que nós devemos esperar de 7 a 10 dias para fazer restaurações adesivas, cimentação adesiva ou restaurações em resina composta. Então, terminado o clareamento, se o paciente estiver fazendo clareamento caseiro, supervisionado, que ele pare o clareamento 1 semana antes de nós trocarmos as restaurações por novas restaurações ou por fechamento de diastema, dentes conoides, etc. Clareamento caseiro ou de consultório? Qual que é melhor? Será que tem um que funciona melhor que o outro? Será que um depende do outro? Qual que é a melhor conduta que a gente pode fazer? Bem, primeiro vamos falar um pouquinho de clareamento caseiro. Então, existem vários produtos para uso de clareamento caseiro: peróxido de hidrogênio em concentrações mais baixas, peróxido de carbamida em concentrações mais altas e mais baixas. Então, aqui, por exemplo, nós temos um produto da FGM, que é o White Class, que ele tem concentrações de 4, 6, 7,5% e 10% de peróxido de hidrogênio. Mas nós temos também da própria FGM um produto que chama Whiteness Perfect, que é um gel clareador à base de peróxido de carbamida, a 10, 16 e 22%. Então, se eu pegar essa concentração maior de peróxido de carbamida a 22%, eu vou ter um peróxido de hidrogênio a 7%, mais ou menos. Mas em que se pese o fato que esse peróxido de hidrogênio a 7% vai chegar bem diluído lá no órgão pulpar. Então, particularmente, clareamento caseiro, eu só uso o peróxido de carbamida, não utilizo peróxido de hidrogênio. Então, pacientes que não têm sensibilidade, peróxido de carbamida a 22%. Pacientes que têm uma sensibilidade leve ou moderada, eu já procuro entrar com peróxido de carbamida a 10%. Em que pese o fato que quando a gente utiliza peróxido de carbamida 10%, a gente vai levar aí 30 dias, pelo menos, de clareamento caseiro para poder ter um sucesso legal associado com a técnica de consultório. Então, o peróxido de carbamida, como eu disse, ele vai se transformar em ureia e peróxido de hidrogênio a 3%. Então, a gente pega o peróxido de carbamida, divide mais ou menos por 3, e é o valor que a gente vai ter de peróxido de hidrogênio. Técnica caseira supervisionada,
Então, a gente vai fazer um diagnóstico, planejamento, registro da cor com uma escala confiável. Não necessariamente precisa ser a escala Vita, o que eu preciso é a mesma escala que eu fiz o registro inicial, fazer o registro final com a mesma escala. Vou fazer uma moldagem do paciente, vazar o modelo, não há necessidade de fazer alívio no modelo, a confecção da moldeira, prova, instruções de uso e um controle periódico. O que eu costumo pedir para os meus clientes é que eles utilizem por 1 hora. Nós não fazemos mais aquele trabalho de night guarding, ou seja, night guarding, acho que era isso que era o nome em inglês, é que o paciente dormia a noite inteira com a plaquinha. Não, nós sabemos que após 1 hora, esse peróxido de hidrogênio começa a perder a função, ele começa a ter uma consistência um pouco mais ácida e pode causar sensibilidade dental. Então, 1 hora é suficiente. Se o paciente não tiver sensibilidade nenhuma, ele pode fazer 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Fazemos uma avaliação semanal. No início, eu peço para o paciente me dar um retorno no dia que ele faz o início do clareamento caseiro. E nós temos aí a utilização de 4 a 6 bisnagas. No final, a gente fazemos, meu Deus do céu, nós fazemos uma aplicação tópica de flúor para que nós possamos remineralizar essa estrutura dental e finalizamos 1 semana depois com as restaurações estéticas. Eu utilizo bastante um produto que chama Pola. Existe o Pola Day, que é um peróxido de hidrogênio, e existe o Pola Night, que é o peróxido de carbamida. Eu utilizo ou o Pola Night ou mesmo o Whiteness Perfect da FGM, que são produtos fantásticos que a gente tem no mercado, que tem um resultado muito bom. Então, nós orientamos o paciente a aplicar uma pequena gota do gel clareador na parte interna da superfície vestibular da moldeira, tá? Na parte interna da moldeira, referente à face vestibular. O que eu costumei a fazer no consultório agora é utilizar uma barreira gengival para aplicar o pontinho para o paciente saber exatamente a quantidade de material que a gente vai utilizar. Eu já tive clientes que, por mais que eu tivesse instruído o paciente, em 3 dias ele acabou com uma bisnaga, e acabou tendo sensibilidade porque ele colocou tanto material que o material acabou extravasando para a gengiva. Então, o paciente precisa estar ciente que não é a quantidade de material que ele vai colocar que vai deixar o dente claro mais rapidamente ou não. Então, uma gota no centro do dente já é suficiente para o clareamento. Então, eu gosto de utilizar uma barreira gengival para que esse paciente possa visualizar melhor a quantidade de material que nós estamos utilizando. Tem uma pergunta aqui que logo eu vou responder, tá ok? Deixa eu só terminar essa parte aqui da caseira. Acabamos de terminar aqui. A pergunta é o seguinte: tem uma cliente que fez cirurgia periodontal há mais ou menos 2 meses e ela quer agora fazer clareamento. Tem contraindicação? Pois ela ainda sente a gengiva um pouco sensível devido à cirurgia. No caso, seria clareamento caseiro. Veja bem, se essa paciente ainda tem sensibilidade na gengiva, eu acho que não é o momento para se fazer o clareamento caseiro. Já faz 2 meses que ela fez a cirurgia. Teoricamente, não teria problema para o clareamento, não. Mas se ela tem sensibilidade, é interessante que ela volte ao periodontista, se você não foi o periodontista que fez a cirurgia, para saber o porquê dessa sensibilidade. Acredito que 2 meses já não era mais para estar sensível assim. Então, talvez a utilização de algum produto tópico ou até sistêmico, algum anti-inflamatório, ver o porquê, se não existe acúmulo de placa bacteriana, se o paciente, logo após a cirurgia, não fez a higienização adequada porque estava com medo de sentir dor, mas se o paciente tem sensibilidade,
eu acho que não é o momento ainda de fazer o clareamento, não. E eu aguardaria até essa sensibilidade ser resolvida. Clareamento de consultório. Então, vamos lá. Espera aí que tem uma outra pergunta aqui. Nananana. Aqui tem uma pergunta que não tem a ver com a nossa aula, tá? Então tá, desculpa. Pacientes com bruxismo têm contraindicação para o clareamento? Desculpa que eu não tinha visto aí, tá? Se o paciente tem sensibilidade, devido ao bruxismo, nós não devemos fazer clareamento. O que a gente precisa notar é o seguinte, esse bruxismo dele causou um desgaste dental muito grande, existe perda de dimensão vertical, existe exposição dentinária. Se isso acontece, talvez o clareamento dental não seja o tratamento prioritário para esse paciente. Talvez o tratamento prioritário desse paciente seja o controle desse bruxismo através de placa, através de aplicação de laser terapia, ou mesmo através de uma criteriosa avaliação da oclusão do paciente. Muitas vezes um paciente acaba tendo bruxismo por causa de alguma restauração que ficou desajustada. Então, você precisa fazer uma anamnese, uma avaliação clínica desse paciente para descobrir a causa desse bruxismo, se for um bruxismo psicológico, que ele busque algum tipo de tratamento ou alguma coisa para relaxamento, mas não existe uma contraindicação absoluta para esse tipo de paciente. Se ele não tem sensibilidade, se ele tem uma oclusão legal, uma oclusão mutuamente protegida, quando ele está em relação habitual, os dentes da frente têm toques suaves, quando ele faz movimentos lateroprotrusivos, ele não toca os dentes posteriores, se ele tem guias caninas efetivas, mesmo com pouco desgaste dental, se ele não tem recessões gengivais severas ou abfrações que devam ser tratadas, ele pode sim fazer clareamento, sem problema nenhum. Espero ter respondido. E não confundido um pouco mais. Mas precisa avaliar caso a caso, tá ok? Técnica de consultório, profilaxia, proteção do lábio com Oncilon A, vaselina ou glicerina. Existe um produto da Granada, não sei, que é um potinho, tipo com um balse, acho que é balse labial, de sabor de guaraná, que as minhas clientes principalmente adoram, elas acabam comprando para elas depois. Então eu gosto de proteger o lábio do paciente para que o próprio afastador labial não seja tão desconfortável e para que, se porventura cair algum produto, peróxido de hidrogênio ali, não cause nenhum tipo de irritação. Afastador, lembrando sempre que o afastador tem que ser utilizado com um mordedor, para que o paciente não fique mexendo a língua, colocando a língua no produto do clareamento, no material de clareamento. Barreira gengival, muito cuidado com a colocação de barreira gengival. Dosagem do gel, para aqueles que precisam ser dosados, alguns têm automistura, eu vou mostrar alguns para vocês aqui. Aplicação do produto na face vestibular, e aí vem a grande pergunta: fotoativação? Eu não uso fotoativação. Eventualmente, quando eu percebo que o paciente fica muito ansioso por tal do clareamento a laser, eu mostro o meu aparelho de LED, eu mostro também para ele o meu aparelho de laser de baixa potência, que eu tenho infravermelho e vermelho. Olha, aquilo ali é um laser, ele está ali, caso você tenha sensibilidade, nós vamos utilizar ele, mas o que os dentistas usam para ativar o produto, para acelerar o clareamento dental, é um LED. Não há necessidade da utilização dele. Infelizmente, alguns pacientes acham que você não usa porque você não tem. Então, vai muito do grau de conhecimento, do tipo de conversa que você tem com o paciente, mas eu não utilizo mais, já usei muito, não uso mais fotoativação do material clareador, porque a literatura me mostra que não há necessidade. Então, cada produto tem um tempo de espera,
eu removo, faço outra aplicação se houver necessidade. Retiro a barreira, aplicação tópica de flúor e oriento o paciente. Café, cigarro, se puder diminuir, bem, se não puder diminuir, talvez a gente demore um pouquinho mais para fazer o clareamento. E lembrando sempre que as restaurações estéticas só podem ser realizadas de 7 a 10 dias de terminado o clareamento. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sempre associo o clareamento caseiro com o de consultório? Eu ia chegar lá, mas já posso adiantar. Sim, sempre faço associação. Então, já vou falar de um slide mais para frente aqui, já vou falar desse slide agora. A literatura nos mostra que o clareamento caseiro, ele acaba perdurando o efeito clareador por mais tempo que o clareamento de consultório. Por ser um clareamento mais gradativo, ele acaba sendo mais longo o efeito dele. O clareamento de consultório acaba perdendo efeito num espaço mais curto de tempo. Mas o paciente, muitas vezes, ele não percebe o efeito de clareamento quando ele está fazendo o clareamento caseiro. Então, eu faço uma primeira sessão de clareamento de consultório, para que ele saia com os dentes mais clareados, já fique feliz, já fique motivado com uma terapia de clareamento, e enquanto o produto está agindo na boca, previamente eu moldei esse paciente, faço a profilaxia, claro, coloco o produto, o material de clareamento, enquanto o material vai fazendo efeito, eu vazo o meu modelinho de gesso e eu tenho uma plastificadora a vácuo no consultório. Eu já plastifico, já faço a moldeirinha e quando o paciente vai embora, ele já vai com a moldeirinha dentro de uma caixinha com o produto de clareamento caseiro. Funciona muito bem, o resultado é fantástico. Aí pergunta quantas sessões. Vai depender muito do grau de escurecimento do paciente, vai depender muito da resposta de cada paciente tem uma resposta diferente, mas, em média, eu faço 2 aplicações de consultório e pelo menos 20 dias de clareamento caseiro. Então, se o paciente não tem sensibilidade, 2 vezes no consultório eu faço aplicação, às vezes uma só, mais 20 dias fazendo 1 hora com perol de carbamida 22%. Se ele tem sensibilidade, eu vou usar um perol de carbamida um pouco mais fraco para causar um impacto menor em termos de efeito de sensibilidade. Quantos clareamentos de consultório eu posso repetir no mesmo dia ou na mesma semana ou mês? Vai depender muito do material que você vai estar utilizando, que você vai utilizar. Eu vou passar daqui a pouquinho alguns materiais para vocês, tá? E o tempo de uso de cada um. E aí acho que vai ficar mais fácil compreender um pouquinho. Deixa eu tocar só um pouquinho aqui, ó. Então, existem vários materiais para a gente utilizar. Volto a repetir, antes de eu falar de alguns materiais que eu tenho utilizado com muito sucesso no consultório, muito cuidado com a colocação da barreira gengival. O paciente não pode levar de brinde um clareamento caseiro, um clareamento de gengiva. Muitas vezes o paciente se queixa durante o clareamento de sensibilidade, mas não é nem do dente, é porque passou através de uma barreira mal colocada e atingiu a gengiva. Então, olha só, quando eu coloco a barreira, eu devo entender que essa minha barreira não vai ficar no limite do dente e a gengiva, ela vai cobrir um pouquinho a superfície cervical do dente, mais ou menos meio a 1 milímetro, e eu vou olhar no dente superior com espelho, vou atrás da cabeça do paciente olhar com espelho para ver se eu não enxergo a gengiva aqui. Se eu enxergar a gengiva, é porque a barreira não foi bem colocada. Nos dentes inferiores, eu consigo fazer com uma visualização direta para ver se essa barreira está bem posta ou não. Se houver exposição da gengiva ou a barreira for mal fotopolimerizada, o paciente acaba levando de brinde um clareamento gengival. Isso causa um desconforto muito grande. E aí, o que a gente vai fazer? Bochecho com bicarbonato de sódio ou com aquele agente neutralizante que vem com
o clareador dental, que nada mais é do que bicarbonato de sódio líquido, tá ok? Então, um bom bochecho e falar para o paciente que a gengiva vai voltar ao normal. Então, vamos lá. A pergunta aqui foi: quantas vezes eu posso repetir no mesmo dia ou na mesma semana ou mês? Whiteness HP, peróxido de hidrogênio a 35%. Esse produto ele deve ser utilizado por 15 minutos. Não menos, porque ele não pôde promover todo o efeito dele, e não mais, porque após os 15 minutos ele começa a ter uma diminuição do pH, ele começa a não ser mais efetivo e causa sensibilidade. Todos os produtos, depois de um certo tempo, acaba acontecendo isso, uma diminuição do pH e uma perda de efetividade, e com essa diminuição de pH, uma sensibilidade pós-operatória, não, transoperatória. Então, esse produto deve ser utilizado 15 minutos. Então, como que eu faço? O paciente chega no meu consultório. Primeira pergunta para o paciente que quer fazer clareamento dental. Você já fez clareamento dental? Nunca fiz. Bom. Você tem sensibilidade nos dentes? Não. Bom também. Então, eu vou aplicar por 15 minutos. Se ele não tiver sintomatologia dolorosa, eu aplico por mais 15 minutos. Poderia fazer 3 aplicações consecutivas de 15 minutos. Na primeira sessão, eu evito fazer essas 3 aplicações, eu faço apenas 2. Por quê? O peróxido de hidrogênio, e quem já fez clareamento sabe disso, quando a gente clareia o paciente de manhã, ele vai sentir um choque lá no final da noite, muitas vezes. E nesse final da noite, ele geralmente acaba lembrando da nossa mãezinha, né? Ele acaba xingando, porque o choque assusta. Muitas vezes esse choque é um choque só, e do jeito que ele aparece, ele some. Às vezes, eles são vários choques sucessivos, e a gente deve evitar que isso aconteça. Por que que isso acontece? O professor Alberto Consolaro fez um trabalho, mostrou num trabalho uma vez, muito interessante, falando que no esmalte a gente tem uma substância chamada substância damantina. E quando a gente coloca o peróxido de hidrogênio, esse peróxido de hidrogênio vai atravessar essa substância damantina, vai chegar até os túbulos dentinários e vai chegar até a polpa. Ele vai chegar à polpa algumas horas depois e ele vai chegar. Sempre o peróxido de hidrogênio vai chegar na polpa. Nós devemos evitar que ele chegue numa concentração muito alta. Por isso que muitas vezes a gente não deve fazer várias aplicações consecutivas. Então, às vezes, a gente faz a aplicação de manhã e esse peróxido de hidrogênio foi atingir a polpa lá de tardezinha. É nesse momento que o paciente vai sentir dor. Então, numa primeira sessão, num paciente que nunca teve sensibilidade, que nunca fez clareamento, eu faço 2 aplicações de 15 minutos. Então, se eu faço na segunda-feira, esse paciente pode vir na quinta ou na sexta-feira da mesma semana para a gente fazer mais uma aplicação. Se ele não relatou dor nenhuma, eu vou tentar fazer 3 aplicações. Tá ok? E aí, eu acredito que 2 aplicações semanais, com pelo menos 3 dias de intervalo, aí pode ser 2, 3 vezes ao mês, tá? Mas eu acredito que se o dente não clarear com clareamento caseiro durante 20 dias, 2 aplicações numa semana e 2 aplicações na outra semana, dificilmente ele vai clarear mais, tá ok? Existe um outro produto também, vamos passar aqui. Opa, Whiteness HP, que é o que a gente mostrou. Opa, Pola Office, esse é o que a gente vai sortear. Esse aqui, ó, que é o Book. Por que que ele é chamado de Book? Porque ele é um pó e um líquido que a gente vai misturar e vai aplicar no paciente. Tanto esse Pola Book quanto o Pola Office, que a gente chama de Automix, né, que ele vai misturar a composição do espessante com peróxido de hidrogênio, nós vamos aplicar por 8 minutos apenas. Ah, mas então eu posso aplicar mais vezes? Não. É uma aplicação de 8 minutos, se o paciente não tiver sensibilidade, mais uma aplicação de 8 minutos. Não é porque eu reduzi o tempo de aplicação que eu posso aplicar mais vezes, tá? O produto tem efetividade por 8 minutos. Então, enquanto o Whiteness HP eu aplico por 15 minutos, depois mais uma aplicação de 15 minutos, eu vou fazer a mesma coisa com o Pola, 8 minutos mais 8 minutos.
Numa segunda sessão, se o paciente não tem sensibilidade, eu posso aplicar 3 vezes de 8 minutos, mas não mais do que isso, tá? 3 aplicações de 8 minutos. Existe o boost da Ultradent, que ele tem uma concentração um pouquinho maior. Eu vou misturar, o que eu preciso fazer? Eu vou empurrar esse êmbolo no outro êmbolo, e esses 2 êmbolos vão ser empurrados para que eu rompa uma película aqui e faça a mistura. Vou repetir, empurrar 25 vezes para cada lado. Esse produto eu vou aplicar por 15 minutos também. Faço a aplicação de 15 minutos, não tem sensibilidade, mais 15 minutos. Esse produto, dificilmente eu faço 3 aplicações consecutivas, porque ele tem uma concentração um pouquinho maior e pode causar sensibilidade, mas tem um efeito fantástico também de clareamento. Existe um produto também, que é um tipo um boost, que é o Whiteness HP Blue, que tem, segundo a empresa, cálcio em composição, na composição. Eu acabei de ver um trabalho, depois, se alguém quiser, eu posso passar o artigo. Como eu não li o artigo inteiro, eu não quis colocar aqui, mas parece que a microdureza superficial, quando utilizado esse produto com cálcio, não é tão reduzida quando eu utilizo um produto sem cálcio, tá ok? Esse produto eu vou deixar 40 minutos direto, sem trocar. Professor, posso depois fazer uma outra aplicação de 40 minutos seguido? Não, não posso. É só uma aplicação de 40 minutos por dia, não mais que isso, tá ok? E o intervalo é o mesmo. Se eu faço aplicação na segunda-feira, eu vou fazer uma outra aplicação na quinta-feira ou na sexta-feira, caso o paciente não tenha sensibilidade, tá ok? Existe um produto da DFL também, Total Bianco. Existem o Whiteness HP Automix, que a hora que a gente aperta o êmbolo, ele já vai misturando o espessante com o peróxido de hidrogênio, ele é a 35% e ele vai ficar por 50 minutos na boca. Pode parecer repetição, mas eu queria deixar bem claro. Fiz uma aplicação de 50 minutos e só. Esse produto eu não vou aplicar 2 vezes na mesma sessão. Eu aplico 50 minutos, depois de 3, 4 dias eu faço uma outra aplicação de 50 minutos. Eu já vou dar uma olhadinha aqui se tem pergunta, tá? Mas acho que a gente já está até encerrando. Existe o Whiteness HP Max, sempre me perguntam qual que é a diferença dele para o Whiteness HP. A diferença é que, segundo o fabricante, ele tem um protetor térmico. Então, se eu utilizar de luz, se eu acreditar que a luz vai funcionar e quiser utilizar a luz, ele não vai permitir que essa luz aqueça o elemento dental. Pura e simplesmente assim. Mas a maneira de utilização é a mesma do Whiteness HP convencional. 15 minutos. E aí eu posso utilizá-lo uma, 2 ou até 3 aplicações por sessão. Tem uma outra pergunta aqui. Que situações seria melhor indicar o peróxido de hidrogênio ou o peróxido de carbamida? Eu acho que é o Caetano. Caetano, veja bem, peróxido para clareamento caseiro, eu só indico peróxido de carbamida. Somente, eu não utilizo peróxido de hidrogênio para clareamento caseiro, só o peróxido de carbamida. Porque dificilmente o paciente vai ter sensibilidade. Argel, desculpa. Argel que fez essa pergunta? Desculpa, não, Argel, me desculpa, Argel. Não fica bravo comigo não, tá? Com relação ao consultório, eu uso sempre peróxido de hidrogênio. Eu vou mostrar um caso para vocês daqui a pouquinho, se der tempo, de uma paciente que eu tive muito problema de clareamento dental e nessa paciente eu utilizei o peróxido de carbamida. Existe um produto que é o Power Bleach, que é 37% de peróxido de carbamida para ser utilizado durante 1 hora no consultório. É um produto que ele vem com oxalato de potássio, que é um dessensibilizante. Eu nunca tive problema de sensibilidade quando eu utilizei esse produto. O grande problema é que eu preciso de muito mais sessões de consultório para conseguir o mesmo resultado que o peróxido de hidrogênio. Então, resumindo, clareamento caseiro, eu só uso peróxido de carbamida. Clareamento de consultório, se o paciente aparece com relato de ter feito clareamento, muita sensibilidade, não suportar clareamento, eu entro com peróxido de carbamida a 37% durante 1 hora, em que pese o fato que, se nós pensarmos,
para o paciente vai ser muito confortável, mas para nós, profissionais, que nós dependemos muito, o maior custo nosso é a hora trabalho, nós vamos ter que aplicar várias sessões durante 1 hora desse paciente. Esse produto, diferente dos outros do peróxido de hidrogênio, eu posso aplicar em dias consecutivos. Então, Argil, eu espero que não seja seu caso, mas vamos supor que você começou uma clínica nova, não tem muito cliente, e você tem um paciente com muita sensibilidade, pode marcá-lo todo dia e fazer clareamento com peróxido de carbamida a 37% por 1 hora, sempre utilizando barreira gengival. Já vi muitos colegas que disseram que podia ser utilizado sem barreira gengival, não é verdade. Eu preciso utilizar a barreira gengival mesmo para o peróxido de carbamida a 37%, e eu vou utilizar por 1 hora. Tá ok? Então, já respondi essa pergunta. Vou mostrar aqui um caso clínico apenas. Eu tinha aqui um pouco para falar de sensibilidade de pós-operatória, como que eu poderia fazer esse controle. Vai ficar para um outro Smart Class, como que eu trato a sensibilidade, como eu evito a sensibilidade, tá ok? Então, essa paciente, ela apareceu no meu consultório para fazer clareamento dental. Eu comecei com um peróxido de hidrogênio, ela não, a 35%, ela não suportou 5 minutos com material na boca. Depois de avaliar, ela não disse que tinha sensibilidade dental. Eu vi, após uma fotografia com uma máquina profissional, que ela tinha trincas generalizadas em todos os dentes. Então, gente, muito cuidado com isso. Alguns pacientes têm alguns defeitos na superfície do esmalte, ou outros pacientes têm trinca, não é incomum esse tipo de trinca. Então, tomem cuidado em pacientes jovens com trincas nos dentes. Ela tinha, na época, 22 anos. Tentei depois um clareamento dental com aquele LED laser que eu mostrei para vocês, com um produto com 10% de peróxido de hidrogênio. Ela não suportou 5 minutos. Foi quando eu entrei em contato com esse produto, que é o peróxido de carbamida, a 37%, e fiz uso durante 1 hora. Eu fiz aproximadamente 10 sessões de clareamento para ter um resultado, mas ela não teve sensibilidade mais nos dentes dela. Então, aí o produto colocado, esse sim é um afastador interessante para se utilizar, porque além de afastar os lábios, eu mantenho a língua travada lá atrás, porque o paciente ele não se conforma em ficar com a língua presa, ele fica mexendo, ele fica tentando descobrir se o gel tem gosto, se não tem gosto, se vai arder, se não vai. Então, mantém essa língua do paciente presa lá atrás com esse tipo de afastador labial. A aplicação do laser para a sensibilidade dessa paciente. Então, essa paciente, nós chegamos numa cor B1. Deixa eu só mostrar para ela aqui atrás. Deixa eu ver onde é que ela está. Ela era um B4. Deixa eu ver se está aqui. Recessões gengivais, não está aqui. Cadê essa paciente com o B4? Então, laser terapia. Lá, o B4, ela era uma cor B4, e nós chegamos num resultado com um B1. E depois, anualmente, ela volta para o consultório e eu já não faço mais essa manutenção com o produto de consultório. No caso dela, como tem muita sensibilidade, ela faz um clareamento caseiro para manutenção com peróxido de carbamida a 16%, acho que é 16%, tá ok? Bem, pessoal, já estouramos o nosso tempo aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, Edson, ainda. Tem outra aqui, mais uma, mais outra. Clareamento consultório faz... A segunda de clareamento no consultório faz no final, material Ultra Bush. Não precisa fazer no final, não. Você pode fazer, tipo, numa segunda-feira, dar o produto para o paciente fazer o clareamento caseiro. Na quinta-feira, você já faz uma segunda aplicação e o paciente continua com clareamento caseiro. Ele só precisa vir periodicamente no consultório para você avaliar, para ver o quanto que ele quer clarear, tá ok? Infelizmente, os pacientes muitas vezes não têm noção de clareamento, então eles veem lá o tal do
do, do modelo, que na verdade não tem clareamento dental, ele tem laminados cerâmicos, e o paciente acha que vai clarear e ficar com um brilho sorriso Deca, privada. Não vai ficar. Não, com clareamento é muito difícil. Você pode explicar novamente a diferença do peróxido de hidrogênio e o peróxido de carbamida na técnica caseira? O peróxido de hidrogênio, ele é muito mais, a concentração que ele vai chegar na polpa é muito maior do que o peróxido de carbamida. Então, vamos fazer um joguinho aí, vai. Se eu pegar um peróxido de carbamida a 22%, ele vai ser um peróxido de hidrogênio a 7%. Se eu utilizar um peróxido de hidrogênio a 7%, puxa vida, então se eu utilizar um peróxido de hidrogênio a 7%, é a mesma coisa que utilizar um peróxido de carbamida a 22%. Não, porque o peróxido de carbamida ele vai se dissociar em peróxido de hidrogênio e ele vai levar mais tempo para atravessar o esmalte, a dentina e chegar na polpa. Quando ele chega lá no órgão pulpar, ele vai chegar numa concentração menor quando ele é colocado na formulação de peróxido de carbamida, tá ok? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Entre duas sessões de clareamento de consultório, qual seria o tempo ideal de intervalo entre as sessões? Eu acho que eu já acabei falando isso, né? 3 dias pelo menos. Então, se você faz na segunda, faça na quinta, segunda sessão. Se você faz na terça, faça na sexta. Se você fez na quinta, faça só na segunda, tá ok? Então, dê pelo menos uns 3 dias de intervalo entre uma sessão e outra. Voltando a dizer que as sessões são diferentes das aplicações. Então, numa mesma sessão, eu posso fazer mais de uma aplicação, dependendo do produto, tá ok? Você muda de barreira entre uma aplicação e outra na mesma sessão? Não. Boa, deixa eu ver o nome aqui. Puxa vida, não veio o nome da pessoa. Mas você que me perguntou isso, obrigado. Tá. Se você me falar, obrigado por ter feito a pergunta, tá? Uma pergunta ótima que eu acabei deixando de tecer alguns comentários. Eu não troco, Simone, eu não troco a barreira entre uma aplicação e outra. O que acontece é o seguinte, ideal seria se você tivesse uma bomba a vácuo ou um suctor convencional bem forte e colocasse uma cânula de cirurgia nele, ou mesmo uma cânula endodôntica com uma ponteirinha. Eu gosto de utilizar uma cânula de cirurgia de plástico, que é para não bater o metal no dente do paciente. Então, eu faço a sucção de todo esse gel com essa cânula, removo com algodão o que sobrou ali, posso jogar um pouquinho de água, sempre com o sucador em posição, falando para o paciente não engolir, de preferência jogando a água de cervical para incisal, mas tome cuidado com isso, porque se você não tiver o suctor de alta potência, o paciente pode acabar engolindo. Então, o ideal mesmo é você fazer a sucção com uma bomba a vácuo e remover um pouco do gel com algodão. E você pode tranquilamente aplicar o próximo gel logo em seguida, mesmo que fique algum resíduo do gel anterior, não há problema nenhum. Você só vai aplicar e com o microbrush você vai dar uma ajeitadazinha. Só tome cuidado, porque não é muito bom você jogar água, porque se você não polimerizou a barreira adequadamente, essa barreira pode sair e você ter que começar tudo novamente, aplicar novamente a barreira. Então, tome cuidado, fotopolimerize bem a sua barreira gengival, para que não só ela proteja melhor o dente, como no momento de removê-la, ela saia inteira, tá ok? Edson, deixa eu ver se tem mais aqui. Retoque anual, qual técnica você usa e quantas vezes? Eu não sei quem perguntou, mas geralmente o retoque anual eu faço uma sessão de consultório, já é suficiente. Se essa uma sessão de consultório não for suficiente, eu torço para o paciente ainda ter a moldeirinha. E aí eu dou uma bisnaga. É a Simone também? Se o paciente ainda tiver a moldeirinha, eu posso dar uma bisnaguinha para ele clarear aí de 7 a 10 dias no máximo. Mas, com certeza, a aplicação de consultório é uma só. Mas, geralmente, Simone, esse retoque anual eu resolvo com uma aplicação de consultório, uma sessão de consultório, 2 aplicações. Vai depender muito de se o paciente teve sensibilidade ou não,
por isso é muito interessante você deixar anotado na ficha do paciente como que foi a reação dele durante o clareamento. Com tantas opções de produto que podemos usar em consultório, o que precisamos pesar na hora de escolher qual vamos comprar para usar em consultório para ter melhor relação custo-benefício, tempo de aplicação, concentração, blá, 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 blá. Bom, enfim, vocês viram aí que eu tenho um produto que eu vou aplicar por 50 minutos. Tenho outro produto que é o Pola, que eu vou aplicar por 8 minutos. A relação custo-benefício, todos os produtos que eu mostrei para vocês aqui, eu já usei-os todos. E com todos eu tive bons resultados. Algumas vezes, com todos, eu não tive o resultado adequado. Então, o que eu sugiro? Dentro desses produtos que eu passei para vocês aí, qualquer um deles tem uma qualidade muito boa. Você vai pesar o custo-benefício seu depois. Particularmente, aqueles produtos que eu faço a manipulação na hora, em que pese eu perder um pouquinho de tempo para manipulação, são produtos que, a partir do momento que eu dosei, eles vão continuar valendo ali dentro do prazo de validade deles. Agora, esses produtos boost, que eu preciso movimentar uma seringa para outra, esse produto eu preciso marcar pelo menos 2 pacientes no mesmo período, porque se eu deixar para o dia seguinte, muitas vezes o próprio peróxido de hidrogênio começa a formar, liberar oxigênio, e quando você vai ver no dia seguinte, o êmbolo está estourado e você perdeu o produto. E a maioria desses produtos você não pode, depois de manipulado, depois de ativado, utilizá-lo por mais de 24, 48 horas depois. Então, isso você precisa pesar também. O seu fluxo de paciente para clareamento é muito grande? Legal. Então, você vai ter menos tempo manipulando e vai poder utilizar o produto até o final. O seu fluxo não é tão grande, então utilize um produto que você possa manipular na hora. Tá ok? Vamos ver. Nananana. Alguém tirou foto. É necessário agitar o gel durante o tempo de repouso do clareamento de consultório? Olha, eu não sei, deixa eu ver se é Nath Pompolo. Eu acho que é a Natália, né? Se for Natália, beleza. Se não for, me desculpe, tá? Mas, Nath, não existe na literatura nada que comprove que você deva agitar. Normalmente, esses produtos que eu mostrei para vocês, eles não começam a formar bolhas muito facilmente. Se o produto que você estiver utilizando começar a formar bolhas, você deve agitar para que o produto volte a entrar em contato com a superfície dental. Aí sim você deve agitar. Se você... Gente, vamos conversar uma coisa aqui, vai. É extremamente monótono a gente colocar um produto na boca do paciente, o paciente não pode falar e a gente fica lá contando estrelinhas no céu, né? Ou contando as teias de aranha que tem no consultório que a moça não limpou direito. É desagradável. Então, Nath, o que eu sugiro para você é o seguinte: não existe nada que impeça você de fazer essa agitação. Não existe muito ganho, a literatura não mostra que você vai ter um potencial de clareamento. Mas você já está ali de bobeira. Não tem o que fazer, tem que esperar. Agita, pelo menos o paciente fala, nossa, o dentista está trabalhando aqui, né? Eu acho que é para a gente passar o tempo também, ajuda um pouco. Para quem perguntou relação custo-benefício, imagina o paciente que a gente vai utilizar um produto por 50 minutos. São 50 minutos que você tem que ficar pensando na vida, né? Eu costumo contar piada para o paciente durante o clareamento, o que também não é ideal, porque o paciente, às vezes, ele acha engraçado e começa a rir. A hora que ele ri, quando ele acha engraçado, que é muito raro, né, acaba juntando saliva e acaba indo o produto para onde não deve. Pode cantar uma música, se você for bem afinado, recitar uma poesia, tá ok? Vamos ver se tem mais aqui. Alguém, o Alexandre. Oi? Pode falar. Tá, deixa eu ver aqui. Só respondendo, o Alexandre perguntou se a aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada, Edson? Escutou aí, Alexandre? Alexandre, se for o que eu estou pensando, se ele já foi meu aluno, né? Grande abraço para você, Alexandre. Não, não foi ele que foi meu aluno, não, mas eu conheço o Alexandre há muito tempo. Oi? Ah, tá.
Bom, gente, esse... Ah, perdão, entendi. O Edson está falando aqui comigo, mas vocês não estão ouvindo. Esse vídeo vai ficar gravado no canal da ORP do YouTube. Tá ok? O Edson me falou, eu achei que ele estava... Nossa, Edson, desculpa, comi bola aqui. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Uma paciente, durante o clareamento caseiro, sentiu muita sensibilidade. Disse que sentiu o dente trincando de tanta sensibilidade. Isso pode ter acontecido ou seria... Ah, com certeza, foi só impressão. Peróxido de hidrogênio não trinca dente, não. Já ouvi paciente falar que deu gastura, que é interessante, deu um rasmo, né? Cada paciente utiliza um termo diferente. Mas ele pode sim ter sentido muita sensibilidade. Então, é a hora de você avaliar se o produto não extravasou para a gengiva, pode ter acontecido também, ou se você deve trocar por um com uma concentração menor. Fala para o paciente que você vai mudar a concentração e que vai demorar um pouquinho mais para fazer o clareamento. Ou aplicar alguns agentes dessensibilizantes nesse paciente antes do próximo clareamento. Tá bom? Ô, Edson, gostaria depois, não sei se o pessoal vai ter contato aí, se você vai ter o contato desse pessoal, mais para frente a gente poderia, vamos supor que você tem algum problema com o Smart Class aí, uma aula um pouquinho mais curta para eu falar de como que a gente trata a sensibilidade do clareamento, como a gente evita essa sensibilidade. Uma meia horinha eu resolveria o problema. Tá ok? Bom, pessoal, muito obrigado pela paciência de vocês. Eu espero, eu falei para o Edson, eu não vou aguentar dar uma hora, não vou conseguir, mas passei de uma hora, hein, Edson? E é porque eu falo pra caramba, eu falo, quem me conhece sabe que eu falo muito. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais de vocês terem participado com perguntas, de terem entrado e feito a inscrição. Muito obrigado pela audiência. Qualquer dúvidas, eu estou lá no Instagram como Hamilton Pedrazzi. Estou também, meu e-mail é hamiltonpedrazzi@gmail.com. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, eu fico à disposição de vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, porque eu tenho os meus alunos, tenho ex-alunos do Nordeste, do Sul, amigos que acabam perguntando, tenho o meu filhote que eu crio, que eu tomo conta dele alguns dias da semana também, com a graça de Deus. Tenho artigos para escrever, tenho uma revista que eu sou um dos revisores da revista, tem o Smart Class, que de vez em quando a gente precisa fazer também, mas, de qualquer forma, muito obrigado a todos pela audiência. Estejam em casa. Pessoal, pedido de alguém que já teve muitos amigos internados, pessoas conhecidas que faleceram devido a essa pandemia. Fiquem em casa. Um pouquinho mais a gente suporta. O que a gente não suporta mais é ver tanta gente morrendo pela irresponsabilidade de algumas pessoas que não usam máscara, não limpam as mãos com gel e se aglomeram. Cuidem-se, cuidem dos seus também. Muitas vezes você pode estar transmitindo sem saber para algum familiar, tá ok? Que Deus abençoe a todos vocês e seus familiares. E agora a gente vai fazer um sorteio. Tá ok, Edson? Tá ok. Aham. Quantos? Meu Deus do céu. Espero que sejam bons. Tá ok. 58. Ele, ó, foi o Gustavo Lizarelli que ganhou? Ele falou que não quer.
Ele falou que ele não gosta de brinde, ele não gosta de sorteio, tá? Ele falou que não quer. Tô brincando. Ele tá ao vivo aí? Então, ô Gustavo, depois manda um para mim aí. Quanto você já ganhou, meu filho? Pelo amor de Deus. Você vai montar uma dental desse jeito. Tá bom? Pessoal, uma ótima noite para vocês. Edson, muito obrigado, Edson. Você é fera, cara. Você é parceiraço, tá bom? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe a você e a sua família também, tá ok? Um abraço a todos, gente. Fazer parte da linha de frente em um momento como este não é fácil, e a classe odontológica tem vencido todas as etapas. Os dentistas seguem o que há de mais atual no cuidado com o seu sorriso, e adaptações nos procedimentos foram necessárias. Valorize o seu cirurgião dentista. Ele está preparado para atendê-lo com segurança. Nós, da Associação Odontológica de Ribeirão Preto, estamos ao lado de cada profissional da odontologia e de cada paciente. Visite o seu dentista. A saúde começa pela boca.